Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa reflexão é sobre lugares que nós entramos. Eu tenho certeza que você já entrou em um ambiente que teve que esperar, teve que permanecer por muito tempo para resolver determinadas situações, ambiente que muitas vezes é público, é privado, enfim, e que muitas vezes possui um número reduzido de assentos para a quantidade extensa de pessoas. E eu já passei por esse lugar, eu tenho certeza que você já passou. E muitas vezes nós ficamos ali esperando a oportunidade, né? Que o lugar vai ser desocupado para a gente assentar, porque sabemos que a espera ali vai ser, né? Vai ser longa. E refletindo nisso, né? O livro de Efésios, o apóstolo Paulo adverte a igreja, né? Sobre essa situação. Claro que aqui ele está falando de outro assunto, mas relacionado a isso que eu estou falando aqui. Paulo ele fala para a igreja, né? Ele adverte a igreja que estava dando lugar ao diabo, né? E nós sabemos que o diabo é oportunista, né? Ele fica observando, esperando muitas vezes o lugar desocupar para que ele venha ocupar, porque a Bíblia mesmo fala que a casa, se ela estiver vazia, né? O adversário vem e se apropria. Então, o lugar vazio, ele é sugestivo para qualquer um usar, para qualquer um ocupar. E como o inimigo é oportunista, ele não vai esperar, né, o lugar ser preenchido por outra coisa. Se estiver vazio, com certeza ele vai se apropriar. E muitas vezes quando Paulo fala, né, sobre não dar lugar ao diabo, ele fala aqui em relação a coisas que nós fazemos que desagrada a Deus, que muitas vezes nós achamos que é normal, que é natural, porque as pessoas, por praticar coisas, né, habitualmente, coisas que aparentemente para ela é inofensível, porque não está matando literalmente alguém, não está defraudando alguém literalmente, e ela acha que aquilo ali é comum, que é normal. Ela se utiliza de algumas coisas que desagradam ao Senhor por achar que aquilo ali é inofensivo. E o inimigo ele tem essa estratégia de querer nos contaminar com as coisas que nós achamos que é inofensivo, né? Que são inofensivas. Coisas que muitas vezes nós fazemos achando que não está tendo um prejuízo, achando que não vai ter uma consequência, achando que, né, que não tem nada a ver, que não tem problema não, mas isso acaba se tornando uma resistência, uma cadeira cativa para o diabo permanecer. Existem situações que a igreja de Éfeso estava cometendo, como a Bíblia fala que provavelmente era uma igreja que estava tendo problema com ira, embora não estivesse literalmente, mas de qualquer forma a carta deixa, né, bem clara que o apóstolo Paulo advertiu sobre a ira, sobre a igreja não furtar, sobre a igreja não falar mal do outro, enfim, N situações que ele vai citando nas cartas, que eu tenho certeza que ele não citou todas porque não teria condições de citar. Mas nós precisamos compreender o que é certo, o que é errado, porque a própria palavra do Senhor, ela nos traz uma relação de coisas que a palavra abomina, que o Senhor não se agrada. E aquele que não tem a revelação na palavra, porque tem coisas que estão explícitas e outras não. Busque sabedoria do Senhor, peça ao Senhor para que o Senhor revele, né, em que área da sua vida você tem dado lugar para o diabo trabalhar, para o diabo se apropriar, para ele tornar desse lugar um lugar cativo. Que lugar cativo é esse? Aquele lugar que já se tornou uma resistência. Como muitas vezes a gente vai para um local, como eu citei, e às vezes sentamos em uma determinada cadeira, deixamos até de levantar para fazer uma necessidade fisiológica, porque não queremos perder o lugar. Então o inimigo é assim, ele não quer perder o lugar. Então toda vez que nós praticamos coisas que dá lugar a ele, ele vai se apropriando, né? Vai criando-se uma resistência espiritual, porque a quantidade de vezes vai fazendo com que aquela situação se torne uma fortaleza, né, no mundo espiritual, e muitas vezes nós vamos fazendo isso involuntariamente ou inofensivamente, né,
porque tem coisas que são bem claras, que é pecado, tem outras que as pessoas, por não discernir ou por se acomodar àquela situação, elas acabam acostumando como aquilo ser algo natural da sua personalidade, ela acaba fazendo muitas vezes por hábito, porque tem pecados que são feitos por hábito, e nós precisamos estar buscando do Senhor, nós precisamos estar pedindo ao Senhor para que o Senhor venha trazer uma clareza, né? Que o Senhor venha nos mostrar em que área da nossa vida nós estamos fortalecendo o inimigo, nós estamos trazendo uma resistência espiritual do inimigo para nossas vidas. Porque quanto mais se pratica, quanto mais se faz, mais forte ele se torna naquela área. Então, muitas vezes é uma prática de falar, murmurar, de reclamar, de sair reclamando. Tem pessoas que já acordam, né, irritadas, já acordam muitas vezes sendo setada ali pelo adversário, ela não percebe que aquilo ali é uma seta para que ela peque através das palavras, ao invés de ela ir para oração, ela repreender aquela seta que foi enviada sobre a sua vida, ela acaba ali falando, e ali ela vai criando, na verdade, uma resistência no mundo espiritual. Muitas vezes é um sentimento que veio ao pensamento e ela não repreendeu, e ela não tirou, deixou descer do coração para o coração, e se tornou um sentimento que muitas vezes hoje ela não tem mais domínio sobre aquilo. Então são várias situações, cada um, né, na sua área, né, porque muitas vezes eu não dou lugar em uma área, eu dou lugar em outra. Você não dá lugar em uma área que eu dou, mas dá lugar em outra. Então cada um precisa estar se analisando, cada um precisa estar buscando do Senhor, para que o Senhor venha revelar que área das nossas vidas nós temos dado lugar ao adversário, porque ele é oportunista, né? Ele é invasor, ele fica só esperando a oportunidade, ele fica esperando somente que uma brecha seja aberta. Muitas vezes é dentro de um casamento, é dentro da família, muitas vezes é no trabalho, né? Alguém que se levanta e muitas vezes você quer debater, muitas vezes é alguém dentro da sua casa que muitas vezes começa a contender, e você começa também ali, ao invés de vigiar, começa também a entrar na carne, aí ali vai se criando, né, uma resistência espiritual ali naquele ambiente. Então eu deixo essa palavra para nossa reflexão e deixo como essa frase, né, para nós hoje, para que a gente não dê lugar ao diabo, né? A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, quando nós nos sujeitamos a fazer a vontade do Senhor, automaticamente nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Essa é a palavra que eu deixo hoje para a nossa reflexão. Que Deus te abençoe e até a próxima.